Hoje vamos falar sobre Levítico, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. O livro de Levítico, a gente vai perceber ao longo da sua leitura, que basicamente ele é um livro de leis, né? Justamente esse livro de Levítico, ele vai conter bastante lei e poucas narrativas. São poucos trechos narrativos que a gente vai ver, diferente que a gente viu em Êxodo, né? Êxodo a gente viu bastante narrativa e algumas leis começaram a ser apresentadas, os mandamentos foram apresentados. Aqui, basicamente, a gente vai ver algumas leis, né? Principalmente na área cerimonial. E isso eu quero falar, né? Para a gente poder entender, diferenciar. É bom sempre estar lembrando dessas coisas, ou quem não sabe, né? Ouvir, para a gente poder entender essas coisas. A lei, ela é dividida em 3 categorias. Tem as leis cerimoniais, as leis civis e as leis morais. Eu já falei um pouco sobre isso, mas vamos só recordar, que é importante. As leis civis, elas não se aplicam mais à nossa realidade de forma literal, porque hoje nós vamos seguir as leis do nosso país, né? Mas os princípios éticos, espirituais e morais das leis, né, a gente viu um pouquinho sobre isso, elas permanecem pra gente, né? Se a lei nossa, né, da nossa nação, nos indica por um caminho, e a lei, né, que Deus instituiu no Pentateuco, né, esses 5 livros da Bíblia aí, se eles tiverem uma divergência, o princípio ético, moral e espiritual, a gente vai seguir, obviamente, a lei de Deus, isso na verdade em qualquer aspecto, em qualquer parâmetro. Não que a gente vai infringir leis humanas, nada disso. Mas entre a gente seguir as leis humanas e seguir as leis divinas, nós precisamos dar preferência às leis divinas. Vou dar um exemplo, eu sei que está bem mais na frente essa história, mas eu preciso, só para a gente ter uma ideia. Daniel e seus amigos, eles estavam na Babilônia, né? Estavam num momento de cativeiro. E a lei que foi lançada é que, no caso, por exemplo, de Daniel, que não poderia se ajoelhar, adorar e orar para outros deuses, a não ser o próprio rei. E ele entendia que ele não poderia cumprir essa lei humana e sofreu, né, o que a lei dizia, né, a consequência da lei humana, mas ele preferiu estar diante de Deus de uma forma íntegra. Então, quando a gente fala de lei, né, isso em qualquer aspecto da Bíblia Sagrada como um todo, a nossa preferência precisa ser as Escrituras, ainda que isso nos leve a situações que aqui na Terra nos prejudique, ainda que nos gere prisões, açoites ou situações como essa, né? Atualmente a gente tem no Brasil, por exemplo, temos uma certa liberdade de expressar a nossa fé, mas tem países que não têm essa possibilidade. E a gente vai observar então que esses cristãos, os verdadeiros, pelo menos, eles vão preferir ir pelo caminho, né, mais difícil aqui na Terra, mas permanecer sendo aceitos por Deus. Então, vamos então começar a nossa... Essa foi só uma breve reflexão, mas vamos começar hoje. Levítico capítulo 5. A gente vai ver mais algumas leis. Aqui, ele vai mostrar alguns casos, né, algumas situações que precisa oferecer sacrifício. Isso está do versículo 1 até o versículo 13. E resumindo, alguns itens que ele vai dizer aqui, né, na leitura vocês vão ver um pouco mais detalhado, mas aqui, como eu disse, eu dou só uma pincelada, algumas ideias, porque seria bem complicado a gente realmente ler de forma minuciosa cada linha, cada detalhe da lei, né, ou da Bíblia como um todo, né, porque não daria em 20, 30, 40 minutos pra gente falar sobre tantas coisas assim. Mas dá pra gente dar uma passagem aqui rápida e tentar entender. Então, do versículo 1 até o versículo 13, vai mostrar justamente isso, né? E os que a gente pode destacar aqui, né, esses casos que são necessários, né, oferecer o sacrifício. A gente viu anteriormente os tipos de sacrifício, agora a gente vai ver os casos que são necessários. Os casos que a Bíblia vai nos citar aqui são ser testemunha de alguma coisa, né, e a pessoa insistir e tal, e você omitir aquela informação ali. De certa forma você vai estar mentindo, né, porque como se você não soubesse do que aconteceu. Tocar alguma coisa impura, e a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais na frente, sobre essas situações das impurezas, né, estar cerimonialmente impuro. A gente vai falar mais pra frente, as próximas leis um pouco mais pra frente vão trazer com muita clareza isso. Tocar na impureza de alguém
Isso também a gente vai ver mais para frente. É porque se a gente for observar a estrutura, né, que Deus monta, né, a lei, ela é organizada, né? A gente começou quais são os sacrifícios, agora quais são os casos, aí vai, né? Ele vai aumentando ali. Então a gente já sabe os tipos de sacrifício e ofertas que são possíveis, né? Depois a gente vai ver em que casos são aplicáveis e como, enfim, a gente vai caminhando devagarzinho. Mas hoje é só a gente listar mesmo quais itens são. E o terceiro é jurar de uma forma precipitada, né? São basicamente os itens, né, que esse texto vai nos mostrar. Em versículos 5 e 6, vai nos mostrar o que fazer, né, depois disso tudo aí, se eu cometi um desses pecados, ou coisas semelhantes a essa. Diz assim, versículo 5. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Com a sua própria oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta de pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Bom, isso aqui nos parece ser bem estranho, né? Como a gente resolver esse problema? Se eu pequei, como é que eu resolvo isso? A gente olhando para... Primeiro vamos olhar nesse contexto aqui. Depois a gente vai entender do nosso contexto atual, né? A gente está lendo o Antigo Testamento, está tentando entender o Antigo Testamento, mas a gente não pode olhar o Antigo Testamento somente olhando para ele. Nós vivemos uma nova realidade, que é o Evangelho. O Evangelho vai justamente completar as lacunas que a lei jamais conseguiria cobrir. Vocês vão entender o que eu estou falando com isso. Bom, vamos concentrar nesse momento aqui. Você cometeu o pecado, né? Você é um judeu, você desse tempo aqui, você comete o pecado, você vai então... seu primeiro papel isso permanece até hoje, né? Que é confessar, né? Confessa o que você fez. E nesse caso aqui você levaria então uma oferta para o sacerdote oferecer e dessa forma ter expiação do seu pecado. Esse é o formato aqui. Hoje, nós vemos a realidade do Evangelho. Então, a gente não precisa mais levar um animalzinho, porque o próprio Cristo já fez esse sacrifício. Então, não há necessidade alguma hoje a gente levar um sacrifício, porque o sacrifício maior, o sacrifício perfeito, já foi feito por nós. E Jesus, ele é o sumo sacerdote, o perfeito. O sacerdote, se Arão e seus filhos vão pecar, a gente vai ver sobre isso. Esse sumo sacerdote que a gente tem hoje, que é Cristo, ele não erra, não peca. E ele jamais vai sair do lugar onde ele está. Então, a gente precisa confessar ainda, que isso não mudou, e se apresentar a Deus. Porque o próprio Cristo ele intercede por nós. Então, a gente não deve pecar, né? Porque Deus é santo, precisamos ser santos como Ele é santo. Isso é fato. Só que a gente já tem falado desde o começo, nossa natureza é pecaminosa. E essa natureza ela sempre vai ser um problema pra gente, porque ela sempre vai nos induzir e nos conduzir a cometer aquilo que desagrada o coração de Deus. Mas nós podemos chegar a Deus e realmente confessar os nossos pecados e ter a convicção de que do outro lado, se foi genuíno, se foi sincero realmente, né, o meu arrependimento e a minha confissão, eu tenho do outro lado um Deus que nos perdoa. Então, se a gente for esquecer tudo que a gente vai falar aqui hoje, algumas leis, né? Se a gente, não lembro de nada que foi falado aqui hoje, né? Não preste atenção, enfim. O que eu quero que a gente grave e fique arraigado no coração é isso. Do outro lado, quando a gente está orando, tem um Deus que nos perdoa. Tem um Deus que está disposto a realmente expiar o nosso pecado. Esquecer tudo, acabou. Exterminar aquela culpa ali. A gente não precisa carregar culpas se nós nos arrependemos e confessamos a Deus. E, obviamente, né, se eu estou arrependido e confessei a Deus, eu não retorno a essas mesmas práticas. Então, se a gente passa por isso, né, esses três passos do arrependimento, né, arrependimento, confissão e abandono, se eu passo por essas três coisas, não tem culpa mais sobre aquele pecado que eu cometi. Porque Deus nos perdoa de todos os pecados. Dando prosseguimento, interessante que o texto, a partir do versículo 7, ele vai nos mostrar que era necessário levar algumas ofertas, né? A gente citou na nossa leitura aqui. Mas caso a pessoa não pudesse levar, né, ela poderia levar pombinhas ou rolinhas. Olha que interessante. Deus ele dando uma possibilidade de perdão para qualquer tipo de gente. Né? Porque senão tipo, alguns pensariam assim, mas então o perdão é somente para aqueles que têm recursos. Né? Somente aquele que está bem. Não, o texto deixa claro, se não tiver, você vai para uma coisa mais humilde. Porque no final das contas, o que Deus quer, de fato, é perdoar. Mas sempre exigiu um sacrifício. Sempre exigirá de nós um certo grau de sacrifício. Porque a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? É natural que a gente vai abrir mão de alguma coisa. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente comete um pecado, e o pecado no seu primeiro momento, até que ele nos cause problemas, ele é agradável à nossa carne, a nossa carne sim deseja aquilo ali, e é agradável à nossa carne, né? Com o tempo, o pecado ele vai mostrando a sua face ruim. Então ele vai nos causando problemas. Aí a gente acaba ficando às vezes preso naquele sistema pecaminoso. Mas no primeiro momento, o pecado ele é agradável. Então assim, abrir mão disso é difícil. E aí é o problema do pecado, porque ele agrada a nossa carne.
ele nos alegra naquele primeiro momento. Só que o preço, né, que ele nos cobra ainda aqui, eu nem falo da eternidade, mas o preço que às vezes ele nos cobra aqui nessa terra é grande demais. Mas a gente ainda assim fica preso ao pecado, fica escravizado nele. Então é necessário sim fazer um sacrifício, abrir mão de alguma coisa. Faz parte desse processo. Então, só que isso é feito para todas as pessoas. Né? E se a gente for acompanhar até o final, até o versículo 13, a gente vai perceber que se você não tiver um gado maior, ou gado miúdo, você pode levar essas aves, ou pode fazer oferta de cereais. Porque o importante não é o tamanho da oferta, né? E sim você realmente se apresentar a Deus. Estar disposto a abrir mão daquilo ali. Né? A gente esse tem que ser o nosso sentimento em relação a Deus. E a ideia do sacrifício eu vejo muito nesse sentido. Né? O quanto você está disposto a sacrificar as suas coisas. Deus ele pediu a Abraão para sacrificar o filho dele, que ele mais amava. Né? E a gente pensando que era um povo que trabalhava com pecuária, trabalhava com agricultura, você dá, né, um dos seus gados novos, isso é um prejuízo financeiro. É prejuízo. Né? E só tinha aquilo ali. Então ele constantemente tendo que ficar entregando o seu gado, né, suas aves, né, sua colheita, né, através da oferta de cereais, isso tinha um desprendimento financeiro para eles. Isso que a gente tem que tentar associar com o nosso tempo de hoje. Né? Não é só matar o animal. É o prejuízo que estava por trás daquilo ali. Então, eles tinham que abrir mão disso, e isso prejudicava financeiramente. Né? Então o pecado, ele tem um preço. Tem sempre um preço. E a gente precisa... O preço do perdão foi pago na cruz. E eu não tenho nada, nem o dinheiro que eu vá comprar isso. Mas o sacrifício nosso hoje é realmente os nossos corpos, né, em relação a Deus. Nossa entrega total a Deus. É isso que hoje Deus procura da gente. Porque o sacrifício da remissão dos pecados já foi feito por Cristo. Isso não tem o que a gente fazer. Não dá para eu matar um animalzinho ou eu achar que se eu me sacrificar muito na obra de Deus, na presença dele, que aí eu vou alcançar. Não, na verdade é pela fé. A gente não vai falar sobre isso ainda. A gente ainda está ainda no início da Bíblia, mas lá para frente a gente vai entender que o que importa é a nossa fé. Mas voltando aqui para a nossa leitura aqui de hoje. Então, o final desse capítulo, ele vai falar sobre mais dois tipos de sacrifício. O sacrifício pelo sacrilégio e o sacrifício pelos pecados involuntários. Né? Ou seja, aquilo que a pessoa peca sem perceber que fez. Então, dessa forma a gente encerra o capítulo 5. Levítico, capítulo 6. Aqui esse capítulo começa falando já o oposto do outro, né? Que é sobre os pecados voluntários. Né? Os pecados voluntários. E ele vai citar alguns deles aqui. Que vai dizer quais são esses pecados voluntários? Negar ao próximo o que este lhe deu de depósito, né? Sem que a pessoa venha dar o valor devido àquilo ali. Né? A pessoa te deu e você não devolve a ela. Achar um objeto perdido e com falso juramento dizer que não achou. Né? Basicamente a gente está vendo que é mentira e fazer mal com o nosso próximo. Se isso acontecer, esses dois pecados que ele vai citar aqui, você precisa restituir, né? E com uma taxa, seja com um quinto ainda, com um pouco a mais, e ainda deveria oferecer um sacrifício. Porque todas as vezes que se peca, é necessário ter um sacrifício. E como eu já disse, o sacrifício nosso hoje é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a gente não precisa levar animais, mas a gente precisa entender que todo pecado precisa de um sacrifício. Porque toda vez que eu peco, é como se a gente acendesse uma luzinha, né? E a ira de Deus fala assim, tem que ir nele. Só que o sangue de Cristo fala assim, não vai. Né? Então, toda vez que a gente peca, a ira de Deus vai se acender contra a gente. Fala assim, se você fez besteira, é como um pai e uma mãe corrigir seu filho. Né? Se o filho fez besteira, automaticamente ele vai ser punido de alguma forma. Vai cortar a televisão, vai cortar o videogame, não vai deixar sair, né? Ou vai apanhar realmente, né? Ou vai ouvir bastante, enfim, né? Vai tirar o celular, hoje em dia tem a questão do celular. Então, assim, tudo isso, né, é uma punição pelo erro. Então, com Deus é a mesma coisa. Ele é um pai que quer que a gente fique no caminho certo. Como qualquer pai, qualquer mãe, né? Assim deseja que seus filhos permaneçam em um caminho bom. Então, Deus quer dessa forma. Então, toda vez que a gente peca, é necessário um sacrifício. Aí perceba quantos animais não morreriam, quanto sangue será derramado porque nós insistimos em continuar nos nossos próprios pecados e não fazemos aqueles 3 passos que eu falei: arrependimento, confissão e abandono. A gente não passa por esses 3 pontos. A gente mal confessa, mal se arrepende e tão pouco a gente se preocupa em abandonar. E às vezes a gente faz esses 3. E quando isso acontece, realmente existe um perdão. Então a gente pensa, ao longo da nossa trajetória, quantas oportunidades Deus nos deu para a gente ficar firme, mas a gente escolheu o caminho errado. Nessa hora, nós merecemos morrer. Nós merecemos ser o cordeiro que morre. Só que a grande jogada aqui desse cordeiro é dizer, por causa do seu erro, esse animal inocente morre. Ou seja, por causa do meu pecado, por causa do meu erro,
Alguém inocente iria morrer. Isso está apontando diretamente para a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o inocente que morreu pelos pecadores. Olha o peso disso. Então, quando a gente lê esse texto aqui, a gente acha às vezes um pouco cansativo, repetitivo. Pensa nisso. Cara, se eu fizer isso aqui, e a gente faz tudo isso aqui que os textos vão nos mostrando, se a gente não faz, hoje eu não faço, tal, beleza, tá, vou fingir que eu acredito, porque todo mundo faz. Mas tem coisas que a gente sabe que com o passar do tempo, a gente consegue até evitar. Só que a gente já fez lá atrás. E tem a chance de fazer lá na frente. Pode ser que eu não faça hoje algumas dessas coisas aqui. Pode ser. Mas o normal é que a gente vai cometer esses erros aqui. Ou até outros, né? Como eu sempre digo, se a gente pegar 10 mandamentos, a gente não consegue vencer os 10. Não tem um ser humano na Terra que consiga passar pelos 10 ileso. E fala assim, cara, eu cumpro os 10 mandamentos de forma integral. Não tem nenhum. Então nós merecemos sim a punição, porém, o inocente morreu no nosso lugar. E esse inocente é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Depois o texto vai continuar ainda falando sobre a lei a respeito do holocausto. E alguém vai falar assim, mas já falou sobre o holocausto, né? Não, agora a gente vai falar sobre a lei do holocausto. Como algumas outras informações. A gente, aparentemente, né, o texto às vezes parece que está repetitivo, né, mas ele na verdade está acrescentando algumas informações aqui. Agora é a lei. Mas era como deveria ser feito. Agora aqui é a lei. Essa lei aqui do holocausto, que eu não vou ler com muito detalhe, mas eu vou dar só alguns pontos aqui, diz que, né, o animal, né, que vai ser sacrificado, ele ficaria sobre as brasas do altar até a parte da manhã. E o sacerdote, ele vestiria então uma roupa especial, uma roupa sacerdotal dele, do ofício dele. Então ele iria recolher essa cinza, então ele iria lavar essa roupa num local puro, né? Ou seja, procedimento, né, como deveria ser feito por trás, né? Porque, como eu estou dizendo, Deus está aqui organizando toda a questão civil do povo, todas as questões morais, todas as questões agora religiosas, né? Todos os cerimoniais estão sendo estabelecidos aqui, nesse livro principalmente. Depois ele vai dar também a lei sobre as ofertas, a oferta de cereais. A gente já viu sobre ela, mas aqui vai especificamente falar sobre a lei dos cereais. E vai dizer, eu só vou dar um ponto sobre isso, ele vai falar que os descendentes de Arão eles poderão comer, né, do que sobrasse da oferta. Isso a gente vai ver que algumas ofertas elas eram totalmente queimadas, outras elas eram parte delas eram dadas ao próprio sacerdote, o sacerdote, né, a família sacerdotal ali. A gente vai ver que eles não têm ofício, né, eles somente são sacerdotes, né, eles somente trabalham com isso, são levitas dedicados somente ao templo. Então, eles precisavam desse tipo de ajuda, vamos dizer assim, financeira, né? O tempo deles aqui, o alimento deles e tudo mais. Então a gente vai ver isso ao longo dessas nossas leituras aqui. Encerrando aqui o capítulo, a gente vai ver sobre a oferta de consagração dos sacerdotes, né? E aqui ele vai dar todo o esquema, né? Como tem que ser. E vai encerrar o capítulo falando sobre a lei a respeito da oferta pelo pecado. Esse, então, é um panorama, né, do Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 7. Aqui a gente vai ver outras leis, né? Agora a gente está começando a entrar algumas leis. A gente começou no capítulo 6, vamos dar continuidade aqui no capítulo 7. Vai falar aqui então sobre a lei a respeito da oferta pela culpa, né? Como deveria ser feito isso. A lei a respeito das ofertas pacíficas, a gente já falou sobre oferta pacífica. Vamos ler do versículo 11 e 12, no capítulo 7. Diz assim: esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassada e com azeite. E por aí vai. Então esse é um tipo de oferta que era dada em ação de graças, né? Essa oferta pacífica, como eu disse. Já, né? A pacífica ela não é uma oferta por pecado, é uma oferta por agradecimento. Não é pacífica, ela não tem necessariamente a intenção de encobrir alguma espécie de pecado. Não, ela é apenas uma forma da pessoa agradecer a Deus, enfim. A gente faz isso, a gente dá ofertas agradáveis, faz culto de ação de graça, né? Seria mais ou menos, né, as nossas, isso como se fosse ofertas pacíficas, se fosse tentar traduzir para hoje, né? E, dando continuidade, o texto vai nos dizer então que ele vai proibir que eles comam gordura e sangue, e a gente vai ver um pouco mais para frente justamente sobre essas restrições alimentares. A gente vai falar sobre com mais calma quando chegar lá. Restrições alimentares, sobre as leis de impureza, que eu particularmente classifico como se fossem leis sanitárias, né? A gente vai entender o porquê, né, dessas leis tão
de repente, estranhas ao nosso ouvido, a gente ler e escutar sobre elas. Vai falar então sobre a porção dos sacerdotes, que é aquilo que eu falei, né? Que algumas partes dos animais que eram oferecidos como oferta pacífica ficava com os sacerdotes. Levítico capítulo 8. Aqui a gente vai dar uma pausa um pouco na lei, e a gente vai ver um pouco algumas narrativas. Como eu disse, tem pouquíssimas narrativas. Essa aqui é um caso delas, Levítico 8, que é a consagração de Arão e de seus filhos. A gente já viu lá atrás como deveria ser feito. Agora a gente vai ver realmente isso acontecendo de fato, né? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Leve Arão e seus filhos e os filhos dele as vestes, o óleo de unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Deus vai instruir, e a gente tem falado isso, e eu vou sempre, quando eu ver expressões como essa, eu vou voltar a falar sobre isso, porque é importante demais a gente entender a nossa necessidade em obedecer a Deus, em fazer tudo conforme o Senhor nos manda fazer. Isso a gente precisa. Enquanto os textos bíblicos nos falarem isso, eu vou continuar batendo nessa tecla, porque é necessário a gente realmente viver uma vida íntegra, total na presença dele. Não fingir, não uma vida cristã fingida, parcial, uma vida total. Sem uma área da minha vida que esteja fora da presença dele. Tudo. Ofereça tudo esteja diante de Deus. Então aqui a gente vê, né, Deus instruindo Moisés justamente a trazer o povo para iniciar esse processo de consagração. Então esse capítulo vai nos narrar justamente isso, né? Como é que isso foi feito. Diz então o texto que esses sacerdotes eles iriam se lavar e colocar então toda aquela roupa sacerdotal que a gente viu lá em Êxodo, né? A estola, a roupa, todas as pedras, né? A pedra Turim e Tumim, tudo. Toda a indumentária que eles precisavam, eles iriam se vestir. Vestir então Arão, né, que é a roupa do sumo sacerdote, era um pouco diferenciada, quer dizer, bem diferenciada na verdade, e também os filhos de Arão, né, veste todo mundo coloca tudo. Então eles vão ungir o tabernáculo, eles vão ungir os utensílios e vão ungir Arão e os seus filhos, né. A gente vê como é que é tudo muito bem organizado aqui, né. Vai ser oferecido então uma oferta pelo pecado, o carneiro do holocausto, o carneiro da consagração, o óleo da unção e sangue. São elementos que a gente vai ver então nesse processo de consagração. E depois deles terminarem tudo, versículo 36. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Então Deus estava orientando eles que todo esse processo, todo o sacrifício, todos os sacrifícios necessários, todo o processo de unção, todo o processo de purificação, né, tudo foi orientado. No texto a gente vai ver todos os detalhes, né, nesse capítulo 8. E então eles vão concluir, né, aqui essa consagração. O que eu quero deixar, né, eu já deixei muita reflexão para hoje, mas eu preciso que a gente repense um pouco da nossa jornada cristã, nossa caminhada. O quanto a gente precisa, urgente, buscar fazer a vontade do Pai. Alguns vão dizer, mas eu já faço e tal. Mas lembra que Moisés, ele era um constante insatisfeito, querendo ver Deus, querendo ir mais profundo, continuando buscando a Deus, querendo que ele estivesse no meio? Então, se a gente chega no ponto de conhecer a Deus, de andar com Deus, que é suficiente, isso pode ser um problema para nós. A gente precisa sim, todos os dias, buscar mais a Deus, buscar mais, entender qual é a vontade dele para as nossas vidas. A gente precisa fazer tudo conforme o Senhor manda. Isso tem que ser a nossa busca diária, né? Quando a gente fala de lei, a gente fala justamente disso, né? De cumprir tudo aquilo que Deus ordena. E a palavra-chave que a gente está vendo aqui direto é essa. Fez conforme o Senhor ordenou, fez tudo conforme Deus falou para Moisés, e Moisés fez tudo conforme Deus instruiu. Enfim, a gente vai ver diversas vezes essas expressões nos indicando justamente isso. O quanto a gente precisa, todos os dias mesmo em nossas vidas, buscar a presença de Deus e buscar que Ele seja o centro de todas as minhas decisões. Né? A gente fala às vezes sobre pregações cristocêntricas, né? E eu até pensava, né? Eu tinha essa ideia, né, de que pregações cristocêntricas precisavam ser apenas aquelas que Cristo estava no meio do assunto. Na verdade, hoje eu penso um pouco diferente. Hoje eu entendo que a mensagem cristocêntrica é aquela que me faz refletir
o quanto é necessário que Cristo seja o centro da minha vida. É muito mais diferente, é muito mais complexo, muito mais profundo, né? Porque simplesmente eu falar Cristo, Cristo, Cristo é muito fácil, mas eu encorajar, né, na minha mensagem, que as pessoas busquem Cristo para estar no meio das coisas, né, que Jesus seja realmente o centro das nossas vidas, isso a gente precisa realmente fazer esse exercício todo dia. E é para isso que que eu acordo todos os dias e faço o que faço, é porque eu quero continuar encorajando quem estiver ouvindo que continue com Cristo sendo o centro da sua vida. O seu acordar precisa ser Cristo, o seu dormir precisa ser Cristo, o seu caminhar precisa ser Cristo. Viver é Cristo, como diz Paulo. Paulo fala morrer é lucro. Por que para Paulo morrer é lucro? Porque ele entendia que se ele morresse, ele voltava para Cristo. Mas se ele ainda está aqui, se ele ainda estivesse, né, no momento daquele que escreve a carta aos Filipenses, ele fala assim, mas eu viver é Cristo. E hoje, né, isso Paulo falando em Filipenses, ele fala, eu não sei o que escolher, porque se eu fosse para Cristo agora é muito melhor. Mas eu estou aqui para que vocês continuem a ter a fé de vocês, a fé de vocês vai crescendo. Né? Então, assim, estar aqui nessa vida ainda, a oportunidade que Deus nos dá hoje de estar na sua presença é justamente de continuar fazendo Cristo o centro da minha vida e encorajar que outros façam o mesmo. Essa precisa ser a nossa jornada das nossas vidas, que a gente possa pensar nisso, orar a Deus sobre isso, refletir sobre isso, pedir que o Espírito Santo grave essa ideia no nosso coração, né? Como igual quando marca, né, o gado, né, aquela marca de fogo que fica ali, que queima a pele dele, que o Espírito Santo venha queimar nessa marca, essa ideia no nosso coração, para a gente todos os dias acordar pedindo que Jesus fique no meio do nosso dia. Jesus, eu não quero nem sair da minha cama se o Senhor não estiver comigo. É mais ou menos o que o próprio Moisés falou. Não nos deixe chegar até a terra, não nos deixe sair daqui, se a tua presença não for no meio da gente. Que isso seja a nossa realidade, as nossas vidas. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.